Olá, turma do curso Lead Ferraz. Prazer, Andy Oliveira. Estarei passando a vocês a forma de transformação da máquina 3 fios para 4 fios. Conforme passamos para vocês, estamos aí. Vamos lá com nós? Segue o passo a passo. O primeiro passo, você vai fazer o quê? Você vai ter que comprar um porta-fio, um porta-cone, de formato de 4, devido a você ter que utilizar os dois fios e as duas linhas. Caso você já tenha o porta-fio, ok, mas não tenha, você tem a opção de comprar individual o conjunto de dois cones, ou a opção de comprar um porta-fio. Você vai até a loja mais próxima, ou até mesmo pela internet, você possa adquirir esse porta-fio, certo? Aqui no caso a gente já tem um porta-fio, a gente vai fazer a explicação para vocês, só a forma de transformação da máquina. Vamos lá então para o segundo passo. Aqui temos o modelo de uma overlock, certo? Bruce 737, mas pode ser que você tenha um outro modelo de máquina, mas vai ser similar. A regulagem vai ser quase a mesma. Caso você não consiga, certo? Aconselho você sempre chamar um técnico que possa entender da sua máquina e te explicar melhor, certo? Presencialmente. Essa instrução que eu passarei a você é de uma forma técnica, que você possa entender também. Estou falando num linguajar que você possa entender a regulagem da máquina em si. Correto? Vamos lá então. Começamos então tirando a chapa ponto, certo? Da sua máquina. Vamos lá. Tirando a chapa ponto, o próximo passo será o quê? Você pode fechar a tampa da máquina e retirar a sapata dela. No caso aqui, você vai trocar só a unha, tem essa opção. Ah, mas caso não queira e queira trocar a sapata incompleto, você pode trocar. No caso aqui você vê que eu vou trocar só a unha da máquina, certo? Essa é para o modelo 3 fios e colocarei a modelo de 4 fios. Ponto conjugado. Tiramos para o lado. Próximo passo, você vai tirar o passa-fio superior da barra, certo? Aqui fica o parafuso, aqui fica o passa-fio. Tiramos ele, certo? Colocamos ao lado. E o próximo passo. Aqui na barra da agulha, muitos modelos possuem o passa-fio fixado a ela. Mas também tem uns que eles já não tem mais. Ou caso, também, algumas pessoas ainda tiram devido a alguns tipos de costura. Aí elas tiram fora. Caso a sua não tenha, é só eliminar essa parte. Tiramos. Aqui no meio da barra, possui um parafuso Allen que você utilizará uma chave 1,5, certo? E conseguirá movimentar a bitola que fixa a sua agulha. Lembrando sempre que para afrouxar é sentido anti-horário, certo? Alguns modelos de máquina também possuem parafusos nas laterais. Então você afrouxa também, certo? Para movê-lo, utilize sempre uma chave de fenda que possa sacar ali fora. Retirando a bitola, próximo passo. Vamos lá. Tiramos o passa-fio, certo? Mostrarei. Ele ficaria aqui no caso, correto? Movimentamos, tiramos o passa-fio da 3 fios. O outro passo. Tiramos o passa-fio da barra da agulha, correto? Para que a gente tira o passa-fio? Porque atrás dela possui o parafuso Allen, certo? Que você vai ter que tirar para poder sacar a bitola da agulha. Então, tiramos ali, afrouxamos o parafuso e tiramos a bitola da agulha, certo? Que ficava ali embaixo. Correto? Também tiramos a sapata da máquina para a substituição da unha para 4 fios que ficava ali, certo? Mostrando a vocês, certo? Lembrando que faremos a substituição somente da unha, também tendo a opção de você trocar a sapata, correto? E logo em seguida tiramos a chapa ponto da sua máquina, certo?
Lembrando que, para tirar a chapa a ponto, caso você não saiba, ela possui 2 parafusos de fenda que fixa ela. Correto? Retiramos os parafusos para retirar a chapa a ponto. E vamos para o próximo passo. Vamos lá então. Começamos com... Primeira parte, você vai ter que comprar o kit. Provavelmente você já adquiriu o seu, né? Conforme o modelo da sua máquina, você vai apresentar na loja, certo? Ou, se você vai comprar pela internet, coloque o modelo da sua máquina no Google e provavelmente vai aparecer o kit pronto para você adquirir. Então, o que você vai precisar? Lembrando, o porta-fio, certo? Tensor da máquina, que provavelmente a sua não tem, ela vai possuir só 3, a sua máquina é 3 fios, e você vai estar transformando para 4 fios, que o correto é a ponto conjugado. Então, compramos aqui o tensionador da máquina, você vai pôr no lugar, certo? Se a sua máquina não tiver o furo, aí você vai ter que providenciar ou levar até um torno, certo? Mover a tampa da sua máquina, levar até o torno e pedir para ele fazer a furação. Mas a maioria, 99% das máquinas tem, certo? Então você vai retirar um parafuso que provavelmente está no local e vai pôr o tensor, correto? Da mesma forma. Ah, como monta o tensor? Geralmente quando você compra ele já vem montado. Caso não, certo? Você vai ter que seguir o passo a passo ou olhar conforme o seu está montado, certo? Às vezes se ele vir de um modelo diferente, não tem problema. Ah, mas a minha máquina, o conjunto é cinza e eu comprei e veio um branco. Não há problema, desde que seja um tensor de boa qualidade, certo? Como você vai montar? Ele possui uma mola interna, certo? Vou desmontar aqui para você ver. E por dentro possui um pino de fixação com rosca, certo? Então, vou montar ali a passo para você entender. Você vai desmontar todo o seu kit, ou se ele está desmontado, você vai usar apenas o prato fixo, certo? Onde você vai passar a linha e o pino. Você vai colocar na sua máquina nessa forma. Então, sempre na mesma posição. Para apertar, cuide muito para não quebrar o pino, porque o pino ele é bem frágil, certo? Então pegue sempre mais próximo ao corpo dele lá, ó, e rotacione em sentido horário, não de uma forma que possa apertar demais, mas sentiu que fixou, tá bom. Ok? Próximo passo. Ele possui uma espuminha que serve para lubrificação de silicone, certo? Você vai pôr primeiro ele atrás, certo? Depois, o prato tem a posição correta, certo? Sempre a parte onde passa o fio. A outra, ela é oval, certo? Ó. Ela é cônica. No caso, ela vai para trás, ó. O outro prato, você vai colocar de frente com ele. Porque é onde dá a tensão da linha. Certo? O próximo passo, vai colocar a tampinha de acabamento. Próximo passo, a molinha de tensão, certo? Lembrando que a parte maior sempre para dentro. Ó. E depois o travador. Esse daqui faz com que o seu botão não fique oscilando. Então ele não faz com que fique afrouxando e apertando a linha, certo? Ele tem um encaixe correto para encaixar ele. E o próximo e último passo do botão, o tensionador, você vai colocar sempre de forma que tape a mola e dê acabamento a ela, certo? Rotacione em sentido horário. Pronto. Não aperte tanto, deixe uma pressão que você possa regular depois no testar a máquina, correto? Próximo passo então, antes de colocar a chapa a ponto, provavelmente você vai ter que mexer na parte de regulagem dos loopers, certo? Mas para isso, primeiramente você vai colocar a bitola da máquina, certo? Lembrando que a bitola da máquina, para 4 fios, ela tem 2 furos, certo? Porque ela vai 2 agulhas. Vamos colocar. Colocando ela no lugar, já põe as 2 agulhas. Vamos colocar a agulha então. Lembrando que a agulha ela possui uma cava na agulha, aonde faz a trama do ponto, onde passa a ponta do looper, certo? Vamos ver se eu consigo fixar ela parada aqui. Se você ver, ó, bem atrás
do furinho da agulha, ó, possui uma cavinha, onde a ponta do looper ela passa por ali fazendo o ponto, a formação do ponto, certo? Na frente da agulha ela possui um friso de fora a fora, ó, do corpo da máquina. Esse friso sempre fica para frente. Você vai sempre colocar para frente da máquina, correto? Não só na 4 fios, mas na overlock, na 5 fios, ponto conjugado, todas elas. Colocamos a agulha. Próximo passo. Podemos colocar o passa-fio, 4 fios, certo? Montamos o passa-fio. Antes de você colocar o passa-fio da barra da agulha, a gente vai ter que posicionar a barra dela, a bitola dela, numa nivelação que a ponta do looper passe certinho atrás das duas agulhas. Vamos aproximar bem a câmera aqui para você poder enxergar melhor, certo? Você pode estar movimentando aqui a barra, ó, e vendo de uma forma que a ponta do looper passe atrás. Ó, aqui eu consegui regular. Se a sua máquina ficar pegando a ponta do looper nas agulhas, aí você vai ter que fazer uma regulagem nos looper. Eu vou estar explicando para vocês. Depois de você colocar a bitola, certo, da sua máquina de 4 fios, você vai conferir se a ponta do looper não está pegando nas agulhas, certo? Olhe atrás da primeira agulha e olhe atrás da segunda agulha. Toca a máquina de leve com a mão, sempre a máquina desligada. Passou deslizando certinho atrás das duas agulhas, ok. Mas caso ela esteja pegando em uma das agulhas, no caso ali, ó, se você ver bem, tá pegando na primeira agulha, ó. Aí você vai pegar uma chave, 7 milímetros, às vezes até com a mão. Vou fazer com a chave para você poder enxergar ali. Ó, gira a bitola de uma forma que você possa regular ela, deixando deslizar a ponta do looper nas duas agulhas, sem cutucar as agulhas, ok? Aí, regulando, você aperta o parafuso para fixar ela. Confere novamente, ó. Ok? A minha ficou certinho. Caso não fique bem regulada, você vai ter que mexer na regulagem dos loopers, que eu vou estar explicando para você. Então, fixei o primeiro parafuso da barra da agulha, certo? Aperte o próximo parafuso que é do lado. E ok. Agora, confere se a sua máquina não ficou pegando a ponta do looper nas agulhas, tá perfeito, vai trabalhar legal. Caso ficou pegando, aí você vai ter que fazer essa regulagem. Lembrando a você que, caso você vê que a sua máquina, me apavorei, não consigo regular, aconselho você chamar um técnico, ou pode também estar entrando em contato comigo. Eu deixarei embaixo aí o link do meu Instagram e do WhatsApp, para a gente possível agendar um horário por vídeo e eu explicar o passo a passo melhor e estar acompanhando você nessa regulagem, ok? Como você vai fazer a regulagem? Você vai utilizar uma chave 8 milímetros, certo? Vai pôr no parafuso aqui, na transversal, e vai afrouxar ele. Para afrouxar, você sempre puxa a chave para cima, ok? Não afrouxe todo o parafuso, afrouxe até o ponto de você ver que a barra do looper aqui, ó, movimenta sem tocar a máquina, ok? Ó, afrouxei ele. Me desesperei, não se desespere, é simples. Agora com a barra frouxa, você vai girar a máquina sentido horário, com que a barra suba, desça, toda para baixo. Quando pensar em subir, você vai vir do outro lado aqui e conferir se a ponta da agulha do looper está deslizando na agulha. Como você vai fazer isso?
Calcule mais ou menos o meio do corpo, que é aquela cavinha que eu mostrei para você atrás da agulha. Calcule mais ou menos no meio do corpo dela, a ponta deslizando da primeira agulha, ok? Segure o looper com o dedo e aperte aquele parafuso que você acabou de afrouxar com a chave 8. Sempre conferindo se está deslizando. Ok? Aperte o parafuso. Antes de tocar a máquina funcionar, você confere se não está pegando nas duas agulhas. Analise bem. Ah, ok, não está pegando. Ficou perfeita a regulagem. Certo? Lembrando que vai ter que regular o looper superior também. Mas primeiro vamos apertar o de baixo. O mesmo parafuso que você afrouxou. Aperte bem, não ao ponto de poder estourar a rosca da peça, porque a peça é de alumínio. Mas você viu que fixou bem? Ok. Agora vamos regular o looper de cima. Para regular o looper de cima, você vai afrouxar esse parafuso, que segura o corpo do looper. Ok? Ó, você vê que já afrouxei ele, ó. Ó, ele tá solto dentro da barra. Você vai posicionar mais ou menos meio corpo da base do looper. Vai descer ele abaixo. E a ponta do looper superior, ele tem que deslizar no corpo do looper inferior. Olhe bem, a ponta do looper superior tem que deslizar no corpo do looper inferior. Ó. Depois de regulado, aperte o parafuso. Confira se não ficou batendo ou se não ficou muito longe. Sempre deslizando o looper. Ok? A minha máquina está perfeita. Se a sua ficou assim, show de bola. Aperte bem os parafusos, confira. Confira também o de baixo. Ok, está bem apertado. Pronto, a máquina está regulada. Perceba que aqui ela não encosta em nada, certo? Olha só, a máquina está em perfeito funcionamento. Isso não tem um risco de quebrar os loopers, ok? E danificar a sua máquina. Vamos para o próximo passo. Vamos colocar a chapa a ponto no lugar correto. Os dois parafusos de fixação. Colocamos a chapa a ponto, certo? Próximo passo. Vamos colocar o tensor da barra da agulha. Ok. Coloque o parafusinho, o conjuntinho conforme vem montado. Colocamos o parafuso no lugar, apertamos. Finalizamos o tensor, certo? Vamos colocar a sapata. Coloque ela posicionada. Se você trocar só a unha, vai substituir só a unha. Fica mais fácil, certo? Mas aqui a gente está colocando a sapata completa. Coloque o parafuso no lugar. A chapinha conforme o encaixe. E aperte o parafuso. Analise bem. Aperte bem a chapinha da unha. E analise bem se a agulha não está pegando nela, certo? Ó, a minha ficou ok. E vamos testar ela. Vamos para o teste final. Perfeito. Lembrando que confere bem se a tua máquina ficou com elasticidade e não ficou arrebentando, certo? E o ponto ficou bem fechadinho. Ok? E ficou perfeito. Pronto, a sua ponto conjugado 4 fios.